Louvado seja o nome do Senhor, porque conseguimos chegar neste lugar. Louvado seja Deus. Vamos orar a Deus, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui. A palavra do Senhor diz assim: eu deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Você está aqui porque o Senhor tem te sustentado. Louvado seja Deus, soberano Deus, eterno Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo dia que passamos. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento de estarmos aqui reunidos na tua casa, chamada casa de oração, para juntamente adorarmos, exaltarmos e agradecer o teu nome, Senhor. Pai, desde já eu te peço que no nome de Jesus toda barreira, todo impedimento, ó Deus querido, do teu povo, Senhor, chegar neste lugar para te adorar, para te exaltar, que venha cair por terra, Senhor, porque tu és um Deus, Pai querido, que cuida, Senhor, e a tua vontade é que todos estejam aqui nesse momento de adoração, de exaltação ao teu nome. Então, Deus querido, eu te peço, toma o primeiro lugar. Toma o primeiro lugar, Deus querido, e ministra aos nossos corações na noite desse dia, em nome de Jesus. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias lá em Salmos, no capítulo 103. Louvado seja Deus. Salmos, no capítulo 103. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Você pode aplaudir ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizer ao Senhor. Agradeça a Ele pela bênção. Agradeça a Ele pela graça, pelo favor merecido. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque é o Senhor quem tem nos guardado. Nós estamos aqui porque nós estamos à sombra do Onipotente, podemos descansar nele, porque é Ele quem tem nos guardado, e nós só podemos declarar: até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor Ele tem te ajudado, Ele tem guardado você e a tua família. Então bendiga Ele nessa noite, bendiga Ele, meus irmãos. A palavra do Senhor vai declarar que as maiores batalhas, elas foram vencidas através da adoração. É através da adoração que você vai vencer essa batalha aí que você tem enfrentado, essa luta, essa adversidade. Então adore, ore com toda a intensidade nessa noite. Bendiga ao Senhor, bendiga a Ele nessa noite, meu querido, por tudo que Ele tem feito na sua vida, por tudo que Ele é na sua vida e por tudo que Ele ainda tem para fazer. Tem um louvor que Ele diz assim: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. É assim que nós temos que viver todos os dias da nossa vida. E vai dizer: se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu
A paz do Senhor, queridos, amém? Antes da gente iniciar, eu vou estar lendo uma passagem aqui. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, hoje é a noite da gente resplandecer na presença de Deus, mas resplandecer em adoração ao nome dEle, aquele que é cheio de graça, aquele que é cheio de verdade, aquele que supre as suas necessidades, aquele que cuida de você. O Senhor está aqui nesse lugar e eu quero que você coloque as mãos no seu coração agora. Em nome de Jesus, você vai repetir comigo: Senhor, que eu esteja pronto nessa noite para te adorar, para bendizer o seu nome. Tira toda a reserva do meu coração, Espírito Santo.
Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós chamamos o Márcio, que vai estar nos ensinando a palavra do Senhor. Você pode estender as suas mãos, eu tenho as suas unção. Nós estamos abençoando a vida contigo do Senhor nessa noite, para recebermos a palavra dele. Soberano Deus e eterno Pai, eis aqui, ó Deus querido, teu ungido, Senhor, qual o Senhor escolheu nessa noite para estar ministrando sobre as nossas vidas. Pai querido, tu sabes daquilo que precisamos ouvir, ó Deus querido. Senhor, ministra aos nossos corações a tua palavra, porque a tua palavra, Senhor da glória, é que nos liberta, é a tua palavra quem traz vida, quem traz a cura, Senhor. Deus querido, que a tua palavra na noite desse dia possa alcançar cada coração, que possa, Deus querido, cair numa terra boa, Senhor, para que venha produzir frutos dignos de arrependimento. Deus querido, que à medida que o teu filho estiver ministrando na noite desse dia, o Senhor possa estar revestindo ele, que ele possa estar recebendo, Senhor, uma porção dobrada do teu Espírito Santo, para ministrar com ousadia, com autoridade, ó Deus querido. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida dele mais do que ele já é abençoado, em nome de Jesus, amém. Graças a paz, queridos, boa noite. Tome assento, por favor. Que felicidade estar aqui em mais essa oportunidade e com um tema tão maravilhoso, né? Todas as vezes que a gente vem, o tema é maravilhoso, mas eu gosto muito dessa questão de tema de batalha, autoridade, guerra. Eu gosto muito desse tema e fiquei muito feliz com o convite. E quero agradecer a oração que a irmã fez, os irmãos dela. Quero declarar, queridos, verdadeiramente, né? O Márcio, eu de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer para ninguém. E necessariamente é preciso que eu diminua para que o Senhor cresça mais e mais, porque a Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Estou pedindo para a Márcia botar aqui para o lado, porque lá em Realengo, pastor, eu já dei um tapa no copo e joguei o copo longe. Derramei a água, quebrei o copo, estou devendo o copo, não paguei ainda não. Quebrei o copo com um tapa. Mas foi sem querer, tá, gente? Foi aí, ainda vai, me chama para falar de batalha, aí acontece isso. Mas eu estava dando soco no inimigo. Mas, brincadeiras à parte, vamos para o que é sério, na verdade. É conhecido por todos nós temos noção, todos nós sabemos que Deus criou a família. Amém? Deus criou a família? Amém. E Deus também estabeleceu o princípio da autoridade. Quando a família e o princípio da autoridade caminham lado a lado, caminham juntos, tudo vai bem. Família, autoridade, está tudo nos conformes, alinhado, tudo caminha bem. Só que nós também sabemos que existe um inimigo que luta diuturnamente para que não haja, que não esteja em conformidade essas duas coisas: a família, não é verdade, e a autoridade. Sabemos que tem um inimigo que ele luta contra as famílias e ele tenta destruir aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio, que são as famílias. E não é algo simples, não é algo simples. Esse inimigo, o diabo, ele dificulta a vida dos filhos de Deus. E ele tem certeza que todos nós que aqui estamos já passamos por alguma situação e talvez poderíamos falar aqui alguma coisa, alguma tentativa que o diabo já teve, já fez, já se levantou contra a nossa casa, tentando destruir
A nossa família. Isso é fato. E hoje nós vamos usar um texto, o texto é 1 Samuel capítulo 30, daqui a pouco eu vou falar os versículos, onde em uma batalha, na verdade, a princípio, foram abaladas, não destruídas, abaladas todas as famílias. Então abra junto comigo, ou ligue a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ler do versículo 3, depois nós vamos pular do 17 ao 19. 1 Samuel 30, versículo 3, diz assim: logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada, e que suas mulheres, os seus filhos e filhas, também tinham sido sequestrados. Versículo 17. Davi os atacou de surpresa e os massacrou, desde a alvorada até a tarde do dia seguinte. Ninguém escapou, exceto 400 rapazes, que fugiram montados em camelo. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 esposas, de modo que nada lhe faltou. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas de seus soldados e todos os objetos que fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas. Graças a Deus por essa palavra. Como eu falei, queridos, existe um investimento do diabo para destruir as famílias. Isso não é novidade. E o que eu estou falando aqui, isso não é novidade para ninguém. Na verdade, existe sim o investimento do diabo para tentar destruir as famílias, e destruir as famílias em geral, principalmente a família dos servos de Deus, principalmente as famílias dos crentes. E existe essa luta. Como nós vimos nesse texto, quando acontece um problema, aí falando de 1 Samuel capítulo 30, nós vemos que Davi vai sair para a batalha. Depois você liga todo esse texto, pelo menos até o versículo 20. Quando Davi sai para a batalha, ele sai para a batalha e ele tem uma falha. Eu não vou falar da falha dele agora, vou falar da falha lá no final. Mas quando ele volta dessa batalha, ele encontra não só a sua casa, mas toda a cidade destruída. Não só a sua família tirada dele, mas a família de todos os homens que estavam com ele. Aqueles inimigos que ali foram contra eles, os amalequitas, os inimigos, eles conseguiram tirar a paz daqueles homens de guerra, homens de batalha, de maneira tal que a amargura chegou tão grande no coração deles, que diz a palavra de Deus, que todos eles choraram, até não ter mais forças, até eles não conseguirem mais chorar. Enquanto eles puderam chorar, eles choraram, e chegou um momento que não havia mais como chorar, por não ter mais lágrimas, e aí eles decidem agir. Nós queremos, eu gostaria de trazer para vocês, elencar para a igreja nessa noite 3 princípios para trazer de volta a esperança e a restauração da autoridade que Deus deu às famílias. E o primeiro princípio, vamos logo falar sobre ele, só para dar suspense. Primeiro princípio, querido: não se conforme com a situação, mas dê um basta. Não se conforme com a situação que você está vendo no momento, não se conforme com a situação que você está vivendo neste momento, mas dê um basta nessa situação. Você precisa mudar. Nós não podemos desistir. Você não pode desistir da sua família, queridos. Vire para a pessoa que está do seu lado, aí se ele for da sua família, melhor ainda. Diga para ele ou para ela assim: você não pode desistir da sua família. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não precisa me responder não. Quem foi que te deu a sua família? Eu imagino que tenha sido Deus. Você vai desistir das coisas que Deus te dá? Você vai desistir das coisas que Deus te deu? Não se conforme. Nós não devemos deixar de crer que pode haver a mudança, não obstante qual seja a realidade. A realidade não é boa? Sim, pode até não ser.
Pode até não ser no momento, mas nós cremos num Deus que pode transformar toda a realidade. O conformismo, sabe o que é conformismo? Aquela pessoa que não se mexe por nada, sabe? Qualquer coisa tá bom, o mundo tá caindo, e a pessoa já pensa assim: tomara que o mundo acabe em barranco, que aí eu morro mais tarde. Queridos, conformismo, não, o conformismo, ele é destruidor. Cuidado, chega, dá um basta nesse negócio de discussão dentro de casa, de briga dentro de casa. Casa de crente não é casa de guerra, é casa de paz. A nossa casa tem que ser casa de paz, a nossa casa tem que ser a referência que as pessoas, que os vizinhos olhem e falem assim: olha como eu queria ter, igual a família ali, igual a do pastor Juarez. É dessa forma que nós temos que ser vistos. A nossa casa precisa ser dessa forma, mas nós temos que aprender como aconteceu com esses homens. Aprenda uma coisa, queridos: lute contra o inimigo correto. Quando as famílias estão lutando, quando os cônjuges, nós estamos lutando contra o inimigo errado. Sabe o que aconteceu com esses homens? Quando eles chegam no local, na cidade, lá em Ziclag, quando eles olham todas as casas queimadas, quando eles olham que foram roubados todos os seus familiares, sabe o que eles fazem? A primeira coisa: vamos matar Davi. Vamos matar Davi, vamos apedrejar Davi. Como se Davi fosse o culpado, como se Davi fosse o responsável pelo roubo daquelas pessoas, pelo sequestro, melhor dizendo, daquelas pessoas. Davi não era o inimigo pelo qual aqueles homens tinham que se esforçar para lutar. O inimigo dele eram os amalequitas. Querido, sabe o que eu estou querendo trazer para você nessa noite? O seu cônjuge não é o seu inimigo. Os seus filhos não são os seus inimigos. O nosso inimigo é o diabo. É ele que quer destruir a nossa casa. Essa é a realidade. Esse entendimento que nós precisamos ter. A sua luta contra a pessoa errada só vai trazer uma coisa: desgaste. A nossa luta, empenhar esforço em uma luta, só vai trazer desgaste e destruição. Analise comigo, eu estava meditando sobre isso. Davi era um rei muito querido. Quando ele volta com aqueles 600 homens na batalha, toda aquela situação, aqueles homens decidem apedrejá-lo. E aí eu comecei a pensar: nem todos os homens pensaram, imagino eu, essa realidade. E aí, aquele grupo, ele iria se dividir em os que são favoráveis a Davi e os que seriam contra Davi. E o que ia acontecer? Uma batalha entre esses dois grupos, aonde com certeza muitos seriam mortos, eles teriam tempo e a família deles não seria restaurada. E é isso que acontece quando nós entendemos a nossa disputa com as pessoas erradas. Perdemos tempo, machucamos as pessoas e não temos de volta aquilo que tínhamos antes. Então, queridos, entenda dessa forma: isso não vai resolver. O que resolveria para o problema que aquelas pessoas estavam passando naquele momento? Se eles matassem Davi, resolveria alguma coisa? Ia trazer de volta as famílias? O que adianta a gente querer lutar contra a pessoa que está do nosso lado e achar que a gente pode vencer dela, quando na verdade, o mesmo que eu consiga vencer, não sendo ela minha inimiga, querido, eu não vou ter de volta a paz que eu tinha antes. Essa que é a realidade. Matar Davi não é resolver. A questão muitas vezes é justamente isso. Nós agimos no impulso, agimos pela emoção, agimos porque as circunstâncias que nos cercam são circunstâncias catastróficas, e geralmente nesses momentos nós temos a tendência de decidir mal. Aqueles homens estavam decidindo mal, estavam tomando atitude errada, tomando uma postura errada, talvez se desgastando e se esforçando por algo que não ia resolver de fato o problema dele. Talvez aplacasse a raiva, sim. Talvez diminuísse a ira, talvez. Mas de fato não ia resolver. Não ia resolver, querido. Se esforce verdadeiramente naquilo que pode trazer o resultado que você espera. E você veio aqui nessa noite para quê? Você veio aqui porque você espera ver a sua família restaurada. Você veio aqui porque você precisa ver o seu casamento transformado. Você está aqui porque você quer ter de volta a autoridade que existia dentro da sua família, dentro da sua casa. Foi para isso que nós viemos aqui. É isso que nós necessitamos.
que entender que o princípio de não se conformar, o princípio de dar um basta, é o início de tudo. Depois disso, queridos, se fortaleça no Senhor, teu Deus. Quando Davi chorou até não conseguir mais chorar, ele termina o seu choro, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai orar, ele vai clamar a Deus, ele vai buscar o Senhor, ele vai se reanimar em Deus, porque no momento, na condição que ele estava, somente o Senhor poderia dar forças a ele, para que ele se levantasse e continuasse, e fosse atrás dos amalequitas. Entenda dessa forma, queridos, se aproxime do Senhor, se fortaleça no Senhor, porque dele virá a força que te dará condições de pelejar, de continuar pelejando. Não se afaste de Deus. Não se afaste. Temos uma tendência natural. Temos uma tendência natural, e eu não vou dizer todas as pessoas, mas pelo menos a maioria das pessoas tem uma tendência natural de quando as coisas não estão dando certo, o que é que elas fazem? Ficam reclusas, se escondem. Sabe, lembra daquela da depressão, e eu não estou aqui minorizando a questão da depressão, porque a depressão é uma coisa séria, é uma coisa grave, é uma doença que tem que ser tratada por especialistas. Mas se afastar de Deus, queridos, não vai resolver, nunca resolveu o problema de ninguém. Então nós temos que buscar o quê? Ânimo no Senhor. Quando você entrou por essas portas, como é que estava seu ânimo? Acerca da sua família. Quando você entrou por aqui, qual é a sua expectativa em relação às coisas que você tem, que você almeja para o futuro da sua família? Talvez você já esteja cansado de lutar. Talvez você já tenha guerreado tanto, batalhado tanto, e aí você vai falar assim: olha, mas eu estou cansado, Queridos, Davi também estava cansado. Davi veio de uma série de batalhas, ele estava cansado. Só que ele tinha agora, naquele momento, o que para ele era o mais importante: recuperar a família dele. E ele sabia que o caminho para recuperar a família dele passava por quem? Por Deus. O caminho para nós recuperarmos as condições dentro da nossa família, ele passa por Deus. Então eu não posso me afastar de Deus, muito pelo contrário, eu preciso recuperar as minhas forças em Deus. É Deus que vai restaurar a sua autoridade para fazer com que você vá atrás do inimigo que tem tentado destruir a sua casa. Na sua força, você não vai conseguir. Não vai. Por maior que seja a sua força hoje, sua força natural, você não vai conseguir. Mas fortalecido no Senhor, você vai. Deus, presta atenção, eu vou te dizer: Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Deus é poderoso para mudar qualquer situação que você esteja vivendo. Davi não fugiu, Davi se aproximou, e é isso que nós temos que fazer na hora da angústia, querido. Na hora da angústia, busque a Deus em oração, consulte ao Senhor. Tem um autor evangélico, eu tenho certeza que todos aqui já ouviram falar dele, eu gosto muito do livro dele, que é C.S. Lewis. E certa vez esse homem falou o seguinte: há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando eu começo a orar. Eu vou repetir: há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando eu começo a orar. Queridos, quer que o céu se abra, quer que as coisas mudem, vá para dentro do seu quarto, feche a sua porta e clame ao Senhor, porque Ele tem poder para mudar essa realidade. Ele vai mudar essa realidade. Ele está esperando isso. E aí Davi faz dessa forma. Davi faz. Eu quero trazer a você uma lembrança. Quantas coisas você tem hoje? Quantas coisas você possui hoje que foram alvo das suas orações? Quantas coisas você tem hoje que você conquistou orando? Eu estava vendo a foto do filho da Fabiana lá, assinando o primeiro contrato profissional dele. Fiquei muito feliz, mandei mensagem para ele, mandei mensagem para ela. Mas eu tenho certeza que aquilo ali é a resposta de muita oração. Eu estou dando um exemplo, que eu olhei ali agora e a vi e lembrei. Mas e você que está sentado aqui? Quantas vezes você já tinha perdido a expectativa? Quantas vezes você já tinha perdido a esperança? E aí você clamou ao Senhor. E hoje você vive uma realidade de coisas que Deus te deu.
Senhor. Só que agora que nós temos algumas coisas, muitas vezes, nós esquecemos do poder de Deus e esquecemos que Deus pode agir dentro da realidade do momento. E Deus quer agir nessa realidade. Sabe o que Ele está esperando? Você clamar. Deus está esperando você clamar. Busque o Senhor em oração pela sua família e essa realidade vai ser transformada. O que você tem precisado? O que você tem necessitado? Entenda uma coisa. Talvez você esteja cansado de batalhar. E aí você vai clamar a Deus. Só que você acha que quando a gente clama a Deus, Deus fala assim: ó, não precisa lutar não. Pode acontecer isso? Claro que pode. Aconteceu com o rei Josafá. Ó, fica onde está, fica aí, veja o grande livramento que virá da parte do Senhor. Mas com Davi não. Davi falou assim: Senhor, eu vou atrás dos meus inimigos, persigo, eu os derrotarei. E Deus falou assim: vai. Sabe o que eu quero trazer para você? Deus te livra. Deus não vai te livrar da batalha, mas Ele garante a sua vitória. Deus vai fazer. Se Deus te mandar para a batalha, querido, entenda o seguinte, que Ele está na sua frente. Sabe, para umas pessoas, Deus fala assim, ó, não precisa fazer nada, fica parado e vê o livramento que eu estou dando. Mas para outras pessoas, Ele fala assim: vai, peleja, mas a vitória é tua, porque eu te garanto, querido, Deus tem a sua multiforme sabedoria no agir. Não importa se Ele vai mandar você avançar, não importa se Ele vai mandar você ficar, nós precisamos obedecer a Deus. Lute do jeito certo. Mas qual é o jeito certo? É obedecer. O jeito certo é obedecer a direção de Deus. Eu já falei que você tem que buscar a Deus. Quando nós buscamos a Deus, Ele nos dá a direção. O problema é que às vezes Deus fala assim: fica quieto. E aí a gente abre a boca e começa a falar um monte de coisa errada. No momento que Deus fala assim: agora você avança. E aí a gente fica parado, queridos, esperando que as coisas aconteçam. Entenda, obedeça a Deus na estratégia que Ele tem preparado para a sua família. Talvez a estratégia da outra família seja diferente. A sua seja de uma forma e a outra seja de outra forma. Você não sabe o que eles estão passando, querido. Você não sabe qual é a realidade do problema deles. Você sabe a realidade do seu. E aí a gente vê as coisas acontecendo de uma forma na casa do amigo, na casa da amiga, e acha que a gente tem que ser da mesma maneira. Não necessariamente. Deus é que sabe a forma como age com cada um. Deus é que sabe a maneira que precisa agir com cada um. Então luta do jeito certo. O jeito certo é obedecer. Deus não nos promete ausência de luta, mas Ele garante a certeza da vitória. A vitória com Deus é certa. Está vindo a salvação agora. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Muito obrigado, meu irmão. Viu? A salvação vem do irmão Geraldo. Salvação. Eu sumo muito. Eu só não ganho do pastor Rogério, mas eu sumo muito. Mas voltando, Deus, Ele não vai pedir a você. Deus não vai pedir a você. Deus não vai mandar você fazer nada que Ele não possa te garantir. Deus não vai mandar você fazer nada que Ele não possa te garantir. Se quando Davi clama ao Senhor, Davi se achega ao Senhor, se Deus manda ele para a batalha, é porque Deus já estava garantido a vitória. Então, creia dessa forma. O que Deus mandar você fazer, entenda que Deus já está garantindo a sua vitória. A sua família não foi gerada por Deus para ser destruída. A sua família não foi criada, não foi gerada por Deus para acabar. Muito pelo contrário. Foi para que você viva bem, para que você viva em harmonia, para que você viva em paz. A sua família foi um presente de Deus. Eu já falei isso e estou repetindo. Em 1 Samuel, no capítulo 30, nós vimos que Davi saiu vitorioso, que a vitória foi dele. Tudo dizia ao contrário, as expectativas mostravam ao contrário. Se houvesse uma casa de aposta naquela época, vamos dizer assim, quem é que apostaria em Davi? 600 homens, vindo da batalha, cansados, foram atravessar o ribeiro. Todos 200 estavam tão cansados que nem forças tinham para atravessar o ribeiro. Então Davi fica com 400 homens, vai para a batalha com os amalequitas com um grande exército. Quem diria que Davi
iria ganhar? Deus já tinha falado, vai que eu sou contigo. E eu quero dizer o seguinte: Deus está falando para você nessa noite, vai que eu sou contigo, vai que eu sou contigo, eu vou trazer de volta, eu vou devolver para você tudo aquilo que foi tirado, você e a sua casa não serão destruídas. Se nós observarmos esses princípios, se nós observarmos, e aí vamos já falar do terceiro princípio, mantenha contínua vigilância sobre a sua família. No início eu falei que Davi teve uma falha. Muitas vezes a gente passa batido por esse texto e a gente vê assim, poxa, né? Mas Davi teve uma falha. Falando de estratégia de guerra, Davi teve uma falha. Você nunca pode sair de uma posição e deixar uma posição, a sua base, vamos botar assim, totalmente desguarnecida. Os amalequitas, quando chegam ali, eles encontram, os homens que eles encontraram lá, não eram homens de guerra. E aí eu comecei a pensar em ofensiva, em ataque, essas coisas assim, que era a minha realidade. Sempre em um ataque, o ataque ele nunca acontece de primeira mão. Ou seja, o exército não acorda hoje de manhã para uma batalha e fala assim, vamos lá destruir aquela cidade. Não. Existe estratégia, observação, reconhecimento, planejamento. O diabo, vamos falar aqui primeiro, os amalequitas, eles estavam sondando a Ziclague. Os amalequitas, eles estavam analisando o modus operandi de Davi. Eles sabiam que quando Davi ia para a batalha, ele deixava a cidade desguarnecida. Eles sabiam. Tanto que não perderam nenhum exército, eles sabiam. Queridos, o diabo, quando ele ataca uma família, quando ele nos ataca, da mesma forma, ele conhece nosso modus operandi. Ele conhece as nossas falhas, ele conhece os nossos erros, e ele espera uma oportunidade para atacar. Os amalequitas, quando eles tiveram a oportunidade, eles atacaram e destruíram. Queridos, da mesma forma, o diabo, porque ele tem esse tempo, então ele observa e ele fica esperando. Quando a vigilância diminui, ele ataca. Por que os amalequitas não atacaram quando Davi estava lá com todo o seu exército? Ele sabia que eles não iam conseguir derrotá-lo. Como que o diabo ele sabe que ele não pode nos atacar quando nós estamos firmes, quando nós estamos com Deus, quando nós estamos buscando ao Senhor, quando a nossa família está na presença de Deus? Por que ele não nos ataca? E mesmo que ele tenha que nos atacar, ele sabe que ele não vai nos vencer, porque quando ele vem contra nós, ele não vai guerrear conosco, mas ele vai guerrear com Deus, e com Deus ele perde. Então, queridos, a falha de Davi foi justamente vacilar na vigilância. A nossa falha é justamente essa, vacilar na vigilância da nossa casa, queridos. Nós precisamos vigiar a nossa família, nós precisamos ter a nossa família sobre vigilância. E eu não estou falando aqui, queridos, de você espionar a sua esposa, e nem você espionar o seu marido, ficar tomando conta, né, dentro desse sentido. Não é isso que eu estou falando, não é essa vigilância que eu estou falando, não é isso que eu estou falando, é dentro de um contexto espiritual. Tem umas irmãs que ricam à toa quando eu falei você tem que vigiar. Ela falou, eu falei, por isso que eu olho o celular dele. Não, querido, não é isso não. Vigiar é estar com essa guarda alta, é estar protegido, é estar entendendo que você é fraquinho, entendendo que você não pode lutar contra um inimigo que é mais forte que você. Só que você possui um Deus todo-poderoso que nunca perdeu nenhuma batalha, e é Ele que está ao seu lado, é Ele que está lutando no nosso lugar, queridos. Mas para que Ele esteja lutando, eu tenho que estar com Ele. É isso, é essa vigilância. Nós não podemos edificar um lar. Edificar um lar não é uma coisa de um momento só. Houve a cerimônia, houve o casamento, pronto, o lar é edificado para sempre. Não.
Edificar um lar, mas quando você se muda para uma casa nova, se mudar para uma casa nova é muito bom. E eu profetizo aí muitas pessoas se mudando para casas novas. É bom demais. Só que isso, por si só, não é edificar um lar. Isso é bênção? É bênção sim. Estava conversando com a irmã ali atrás agora, a irmã toda feliz. Não vou falar o nome dela aqui não, porque se eu falar que é a Luciana, ela vai ficar sem graça. Ih, me escapuliu. Foi mal, Luciana, escapuliu. Mas é bênção mudar, ela está feliz, a família está feliz. Isso é muito legal. Só que isso por si, isso não edifica um lar. O que edifica um lar é a vigilância, é a constante oração, é a constante busca pelo Senhor, é estar na presença dele, é falar para ele assim: Senhor, seja o centro da minha família, esteja no centro da minha casa, porque se nós fizermos isso, tudo irá bem. Tudo irá bem. Vocês lembram o que está escrito lá no Salmo 127, versículo 1? Vou perguntar, não vou pedir para vocês dizerem não, mas está escrito assim: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham o que edificam. Botou ali a bola, botou a bola pessoal, né? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus tem que ser o sentinela forte, a sentinela forte da sua casa. Se Deus não estiver guardando a sua casa, querido, você pode botar alarme, você pode botar portão de aço, você pode botar tranca de não sei das quantas, porque a destruição virá, o ladrão virá e poderá roubar. Mas se Deus estiver ali, querido, você não vai precisar nada disso, porque quando ele chegar, ele vai ter que bater retirada, porque a palavra do Senhor diz assim: por um caminho ele pode vir contra mim, mas por 7 ele vai ter que fugir. E tem que fugir. E tem que fugir. Tem que fugir mesmo. E se ele não fugir, dá ruim para ele. E é dessa forma, coloque Deus no centro da sua família. Muitas coisas são construídas por nós, são vulneráveis. E normalmente é isso. Coisas que nós construímos são vulneráveis, mas as coisas que são edificadas por Deus, elas jamais se abalam. As coisas que Deus edifica, que são firmadas em Deus, elas jamais se abalam. Ela não pode abalar. Queridos, quem pode abalar se nós servimos a um Deus, se nós servimos a um Cristo que controla até as tempestades? O que pode nos abalar se nós temos um Senhor que controla os ventos? Se o vento vier contra nós, ele simplesmente fala: quieta-te. Entenda dessa forma, nós servimos a um Cristo que está pronto para estender as mãos para nós. Nós achamos que ele está longe, mas ele está perto. Senhor Jesus, ele está perto de você, ele está perto da sua casa. Estava outro dia meditando sobre, até por isso que eu falei sobre a tempestade, quando Jesus foi caminhando para o mar, em direção ao barco, a terra que ele já tinha mandado seus discípulos ir, e aqueles homens assustados, eles olham aquela pessoa andando sobre as águas e pensam que é um fantasma, e aí perguntam se é Jesus. Jesus diz assim: sim, sou eu. Pedro fala para ele: mas tu manda eu ir, eu vou até o Senhor. E Pedro começa a caminhar, e por um momento Pedro olha para a tempestade, e quando ele olha para a tempestade, ele começa a afundar. E a palavra do Senhor vai dizer que Pedro dá um grande grito. Isso que chamou a atenção. Pedro dá um grande grito: o Senhor me socorre. Queridos, para que eu grito, ou por que eu grito para uma pessoa? Qual a condição que me faz gritar a uma pessoa? Quando essa pessoa está longe. Eu não preciso gritar para uma pessoa se essa pessoa está perto. E quando eu continuei lendo, Pedro grita: Senhor, me socorre. A palavra do Senhor diz que Jesus só estende a mão, ou seja, Jesus estava do lado dele, mas ele estava olhando para a tempestade. Tira os olhos da tempestade, querido. Talvez dentro da sua casa hoje esteja acontecendo uma tempestade, mas eu quero te dizer que Jesus está do seu lado. Clame a ele, e ele vai te estender a mão e vai fazer com que essa tempestade pare. Só que nós olhamos as circunstâncias. O medo tira a nossa visão. O medo daqueles homens estava tirando a visão deles, e o medo tira a nossa visão. Da onde pode vir o socorro
Nós precisamos acreditar nisso. Não deixe a sua família desmoronar. Quando você formou, ou quando você almejava formar uma família, pensa aí um minutinho. Qual era a expectativa que você tinha nessa família? Quanto bebo água você tem? Pensou? Qual a expectativa que você tem, aqueles que ainda não formaram família? Qual a expectativa que você tem quando você for formar a sua família? Para aqueles que já têm a sua família, a realidade, ela condiz com a expectativa gerada. Ou seja, aquilo que você gerou como expectativa para que você vivesse em família, você já está conseguindo viver? Se você já está conseguindo viver, glória a Deus, mantenha a vigilância. Ah, não, mas eu ainda não estou conseguindo viver. Não, querido, se você não está conseguindo viver, entenda, essa realidade ela vai ser transformada hoje. Não deixe a sua família desmoronar. Cuide do seu maior patrimônio. Sabe, você pode ter muitos carros, você pode ter casas muito bonitas, você pode ter muitos bens, muito dinheiro, mas o seu maior patrimônio é a sua família. O seu maior patrimônio, querido, é a sua família. Não tenho dúvida disso. Pelo menos estou falando aqui de famílias saudáveis, tá? Esse é o nosso maior patrimônio. Tenha cuidado para não deixar as coisas irem envelhecendo e acabando com o tempo. Envelhecer, todos nós vamos envelhecer, né? Tirando eu aí, estou vendo um monte de gente aí já que já está aí, né? E alguns já estão fazendo até hora extra. Brincadeira, gente, ninguém fazendo hora extra não, tá? Em nome de Jesus. Mas todos vão envelhecer. Isso é natural. Eu sempre brinco lá em casa. Quem não morre, envelhece. Quem não morre, envelhece. Eu lembro quando eu era junior, que a Keia era minha líder. A Keia foi minha líder quando eu era junior. E eu estou sem cabelo e ela está com o cabelo ali vermelho ainda. Olha quanto tempo tem. Brincadeira também. Ela foi minha líder, eu era adolescente, eu era junior. Mas, queridos, brincadeiras à parte, isso é uma realidade. Todos vão envelhecer. Todos nós iremos envelhecer. A questão toda é: nós não podemos deixar que o tempo acabe com aquilo que é precioso para nós. E o precioso para nós é a nossa família. Nós podemos envelhecer, sim, mas a nossa família, o amor dentro da nossa casa, os relacionamentos, esse não pode envelhecer. O tempo pode passar, mas ele não pode envelhecer. Tem que continuar. Tem que continuar, queridos. Sabe, fica muito mais difícil de tentar depois correr atrás daquilo que foi perdido. Sabe, se Davi tivesse deixado de prontidão os sentinelas lá guardando a cidade, talvez depois ele não tivesse que ir para mais uma batalha, já estando cansado. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Não deixe as coisas se destruírem. Não deixe as coisas acabarem para depois ter que correr atrás do prejuízo, vamos colocar assim. Ah, Márcio, por quê? Não dá mais tempo? Claro, sempre haverá tempo. Sempre haverá tempo. Com Deus, sempre haverá tempo. Por quê? Porque Deus restaura. Deus ajuda a restaurar. Mas como assim Deus ajuda a restaurar? Queridos, porque se você não quiser, nem Deus vai poder fazer nada. Como assim? Que isso? Se Davi não fosse atrás dos guerreiros lá, os amalequitas iam soltar os homens e as mulheres que sequestraram? Eu imagino que não. Davi quis restaurar a cidade. Davi quis restaurar a família dele. E aí eu pergunto para você, não precisa me responder. Você quer restaurar a sua família? Você quer? Porque se você quiser, queridos, Deus faz. Se você não quiser, Deus pode? Pode. Mas Ele vai respeitar a sua decisão. E muitas famílias hoje têm sido destruídas. Muitas famílias têm sido acabadas. Muitas famílias estão terminando dentro da igreja. Não só de família em geral, não. Falando famílias dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas deixaram de existir. Talvez já cansadas de tantas vezes tentar, de tantas vezes lutar, de tantas vezes guerrear. Eu quero dizer, queridos, se você está cansado,
Se anime no Senhor, busque força nele. Vai haver luta, sim, vai haver luta. Mas se você quiser a restauração, se você quiser de volta a autoridade que você tinha dentro do seu lar, querido, isso está possível para você. Isso está possível para nós. Sabe por quê? O que depende de Deus já está feito. Você acredita que o que depende de Deus já está feito? Se o que depende de Deus já está feito, o que está faltando? Nosso posicionamento. Quando eu pergunto para você, se o que depende de Deus, você acredita que já está pronto, e eu também acredito, então o que depende, o que falta para mudar? Falta o quê? Eu me posicionar, Senhor, eu vou obedecer. Se é para calar a boca, eu vou calar a boca. Se é para falar, eu vou falar. Se é para lutar, eu vou lutar, mas eu não vou desistir. Não obstante, ou qual obstante seja a realidade e qual seja a ordem do Senhor. Só que, muitas vezes, a ordem do Senhor, ela choca com aquilo que nós queremos fazer de fato. Eu lembro uma vez conversando conheço, né, um homem de Deus, e uma vez conversando com ele, né, a pessoa ela falou o seguinte: ele é evangélico, né? Não é da nossa igreja aqui, e a esposa dele estava passando por alguns problemas, por alguma dificuldade, e ela não era evangélica, e ela brigava muito com ele, e ele falou que teve uma estratégia. Toda vez que ela se levantava para discutir com ele, o que ele fazia? Ele não falava nada, ele não dava um pio, ele só ficava quieto e orando lá. Tadinho, gente, orando, intercedendo. E quando ele ficava calado, intercedendo, aquela mulher olhava no olho dele e falava para ele assim: eu te odeio. É o que a pessoa falava para ele, né? Eu te odeio. Só que ele sabia, ele falou que olhava nos olhos dela e ele sabia que não era a mulher dele falando, que era o diabo. E ele continuava calado. Passado um tempo, essa pessoa, né, a mulher que eu estou falando, ela se converteu. Hoje os dois caminham juntos. E ela fala para ele, não foi ela, falou comigo, que o que ela sentia mais raiva dele é que ela queria brigar, ela queria discutir, mas ele ficava quieto, porque foi a estratégia que Deus deu a ele, só se cala. Às vezes nós perdemos porque nós queremos falar demais, às vezes nós perdemos porque queremos tomar a posição que Deus preparou, que Deus quer que nós tomemos. Então entenda, analise o seguinte, queridos, essa direção de Deus, esse homem, ele hoje vive uma realidade diferente com a casa dele, com os filhos dele, porque ele obedeceu a Deus. Foi fácil? Eu garanto para você que não foi. Eu posso te garantir que não foi, mas foi possível. A realidade mudou. Hoje eles vivem uma outra realidade. Qual é a realidade que você quer viver na sua casa? A realidade que você está vivendo? Ou a realidade que Deus preparou para que você viva? Analise sobre esses 3 princípios. Não se conforme com a situação. Se fortaleça no Senhor teu Deus e mantenha contínua vigilância na sua família. Se nós conseguirmos colocar em prática isso aqui, queridos, nunca irá faltar a autoridade de Deus dentro das nossas famílias, porque a autoridade vem do Senhor e o Senhor nos dá. Nós não podemos mais continuar da mesma forma. Tire os seus olhos da circunstância, tire os seus olhos do seu inimigo, pelo menos do inimigo que você acha que é, porque o inimigo do seu casamento é o Satanás, é o diabo, e é ele que quer destruir a sua família. Mas eu creio em famílias restauradas, em filhos restaurados, em filhos juntos com os pais entrando por essa porta, com as famílias entrando por essa porta, para juntos cultuar e louvar o nome do nosso Deus. Não desista da sua família. A sua família
família é de Deus, o seu marido é de Deus, a sua esposa é de Deus. Talvez até não seja muito bonitinho, aí é outra coisa. Mas foi Deus que te deu. Sabe? Talvez ele, sabe, já esteja meio desgastadinho assim. Mas foi Deus que te deu. Ele é a melhor coisa que Deus poderia te dar. Cria dessa forma, fica de pé, querido. Se tiver, eu poderia convidar o Michel de louvor. Deus quer abençoar todas as famílias. Porque lá em Abrão, não estou falando nem de Abraão, estou falando lá em Abrão, ele fez uma promessa: que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem tem família aqui? A promessa é que a tua família seja bendita. A promessa que Deus fez a Abraão, ela se cumprirá nas nossas famílias também, porque as nossas famílias são benditas. Poderá Deus prometer alguma coisa e não cumprir? Seria Deus homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa do que prometeu? Eu posso te garantir que não. Então creia nessa palavra. A tua família é bendita. A tua família é bendita. Para com esse negócio. Eu lembrei agora, desculpa. Para com esse negócio. A gente tem muito isso, né? De olhar para a grama do vizinho e achar que a grama do vizinho é mais verde. Uma vez eu estava pensando sobre isso. Eu tive uma reflexão muito interessante. Porque quando nós olhamos para a grama do vizinho e achamos a grama do vizinho mais verde, só que aí nós não sabemos que a grama do vizinho é grama sintética, é grama artificial, não é de verdade. A sua pode estar meio amarelinha, pode estar meio ressecada, mas quando vier a chuva de Deus e molhar, ela vai ficar verdinha, verdinha. A do vizinho, querido, quando ela rachar, não tem mais jeito, só trocando. Então para de olhar para a grama do vizinho, que ela pode ser uma grama sintética. Creia nisso. Vamos louvar a Deus.
homens. A maior responsabilidade dentro da família é o sacerdote do lar. Sabe? É claro que as esposas, as mulheres, elas são responsáveis e são no meio, mas o maior responsável é o sacerdote do lar. E ser o sacerdote do lar, ser o homem da casa, não é porque vai gritar mais alto, vai dizer eu faço, eu aconteço, tem que ser do meu jeito, eu sou homem. Não. Eu acabei de contar aqui o exemplo do homem aí que eu falei. Ele conseguiu a casa dele, porque ele simplesmente se calou. Então você que está aqui, homem de Deus, você é o maior responsável pelo sucesso da sua família. Não estou jogando a responsabilidade no seu ombro, só estou te lembrando que você já sabe disso. Então, una a sua família, junte a sua família. Eu entendo a família como um grupo, como uma equipe, como um time. Eu sempre falo isso lá em casa, como um time. E se a gente estiver junto, se a gente estiver unido, e com Deus, lógico, nós somos inabaláveis. Então você, sacerdote que está aqui, você tem essa responsabilidade. Se você não fizer, a sua esposa vai fazer. Eu creio que as mulheres aqui são mulheres valentes, mas o maior responsável é você. É de trazer a família, é de falar da palavra de Deus, é de falar a verdade, é de falar é assim que nós temos que fazer, porque essa é a vontade de Deus. A autoridade que Deus quer restaurar dentro da sua casa, talvez nessa noite, seja a sua, não de homem, que eu não quero aqui ofender aqui a masculinidade de ninguém, mas de servo de Deus, de homem de Deus, de sacerdote de um lar. Deus quer trazer de volta isso para você. Talvez você tenha dado por essas portas, você tenha esquecido que Deus te deu uma família para você cuidar. Essa família é sua. Sua esposa, ela te ajuda, mas o sacerdote que recebe a direção de Deus primeiramente é você. E Deus, lá na frente, irá cobrar isso de nós. Amém? Eu não vou orar pelas famílias, porque vai haver um ato profético. O pastor aqui falou para mim depois. No corredor. Não tá bom. Então eu posso orar pelas famílias? Amém? Se você está aqui, querido, nessa noite, e você quer uma realidade aqui, eu não quero entrar no contexto do que está acontecendo. Só quero saber se você quer uma realidade diferente dentro da sua casa. Eu quero, sabe, que você entenda que Deus nos chamou para que nós vivamos bem em família. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, porque talvez você fique constrangido. Mas eu tenho uma estratégia. Se junte ao seu cônjuge. Se seus filhos estão aqui, se junte aos seus filhos. As famílias se juntem. Melhor dizendo, as famílias se juntem. Se juntem em família. Não tem ninguém da minha família aqui. Se junte a alguém da sua célula. Mas não fique sozinho. Se junte em família. Ministério de louvor pode descer, ficar lá nas suas famílias. Não precisa ninguém tocar nada aqui não. Se a sua família estiver aqui, fique com ela. Mas nós vamos ficar juntos em família. Sabe por quê, queridos? A palavra do Senhor diz que o cordão de 3 dobras ele é mais difícil de se arrebentar. Talvez esteja faltando alguém do seu lado aí. Talvez você esteja agora pensando assim: poxa, como eu queria que meu marido tivesse, como eu queria que minha esposa tivesse, como eu queria que meus filhos tivessem. Talvez esteja faltando. Mas eu quero dizer, querido, que está faltando por um momento. É só por um momento. Porque daqui a pouco, ele ou ela estará juntinho contigo. Queridos, eu vou orar. Mas ninguém tem mais autoridade para orar pela sua família do que você mesmo. Eu vou orar pelas famílias em geral. Mas eu quero que você ore pela sua família, que você busque a Deus, que você entenda, que o inferno entenda, que hoje você toma uma postura diferente. Talvez o diabo tenha brincado com a tua casa até o dia de hoje, mas hoje é o dia do chega, hoje é o dia do basta. Hoje é o dia que você está se levantando para guerrear.
Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, eis aí. Pai amado, eis aí, Deus, não pessoas isoladas, mas eis aí famílias. E eu creio que essas famílias foi o Senhor que uniu. Foi o Senhor que uniu, Pai. A tua palavra, Pai amado, a tua palavra nos diz que Deus, quando o Senhor une, ninguém pode separar. E eu quero declarar agora que toda arma forjada no inferno, preparada, toda estratégia maligna, preparada por Satanás, nós declaramos agora, na autoridade que o Senhor Jesus nos dá, destruída, anulada, aniquilada agora toda a palavra de maldição contra a nossa casa. Ela não vai prosperar, porque dentro da nossa casa está um Deus todo-poderoso que nunca perdeu nenhuma batalha, e a nossa família não será destruída. E eu quero declarar agora que as famílias que estão aqui incompletas, elas estão incompletas por um momento, porque o Senhor irá trazer todos aqueles que o diabo tirou, todos aqueles que o diabo afastou, assim como os amalequitas sequestraram aquelas pessoas, o Senhor trouxe todas de volta. E eu quero declarar agora todas as pessoas de volta para outro convívio dentro da família. Nós não aceitamos famílias incompletas, mas nós queremos viver a bênção que o Senhor declarou, profetizou para Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Nós queremos a nossa família completa, toda a nossa família completa sendo bendita pelo poder do nome de Jesus. Nós não aceitamos mais a derrota dentro da nossa casa. Em nome de Jesus, nós choramos, ó Deus, e te agradecemos para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Se você acredita nisso, querido, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Eu quero perguntar, você que se encontra conosco aqui nessa noite, eu não sei sua condição, mas eu sei que ela pode ser diferente. Talvez você esteja distante do Senhor, ou talvez você nunca tenha tido a oportunidade de declarar o Senhor como seu Salvador. Eu quero nessa noite abrir essa possibilidade para você, te convidar. Eu não gosto da palavra apelo, é uma coisa pessoal, não estou dizendo que está errado, mas eu não gosto da palavra apelo porque eu não gosto de apelar. Mas eu queria te convidar, queria te fazer um convite. Se você está distante do Senhor, se você ainda não serve ao Deus que nós servimos, e você quer fazer isso nessa noite, sai do seu lar, venha até aqui à frente, não perca essa oportunidade. Davi teve que se achegar a Deus, tudo mudou quando ele se achegou a Deus. Talvez esse seja o início de tudo para você. Se você está nessa condição, levante sua mão, venha até aqui. Se você está com vergonha, se você está sem graça, peça a uma pessoa que está ao seu lado para vir junto contigo. Tenho certeza que tem pessoas que virão com maior alegria. Se não existe ninguém, eu termino aqui e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.